Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo. Obrigado pela presença. Estamos ao vivo pelo YouTube, Facebook e Instagram. Sejam todos bem-vindos. O tema da live de hoje, pessoal, é como encontrar o seu propósito. Vou colocar aqui o tema, então, como encontrar seu propósito. Deixa eu colocar aqui. Fixar. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Como encontrar seu propósito? Relevância de você ter com clareza o seu propósito, ok? Então, vai ser bem importante o que nós vamos abordar hoje aqui, para que muitas coisas fiquem claras. Obrigado pela presença. Estamos ao vivo, então, em todas as nossas outras redes sociais. Fiquem à vontade para suas perguntas, né? Estamos aqui para ajudá-lo. Eu vou receber, então, a convidada de hoje, é a terapeuta Nayane. Daqui a pouquinho ela já deve estar entrando. Estamos aguardando ela. Falando um pouquinho sobre propósito, tá? O que é propósito? Propósito é tudo aquilo que você quer realizar através da vida que você experiencia, através, principalmente, como ponto de partida, prezando a sua missão. Ou seja, se você tem identidade clara, se você sabe exatamente qual é o futuro que faz total sentido para você, em cima disso é que você, então, libera todo o seu potencial e cumpre o seu propósito, ok? Então, façam perguntas, fiquem à vontade, compartilhem essa live, o nosso objetivo é ajudar a você e o maior número de pessoas possível. Bom, daqui a pouco a Nayane deve estar entrando, estou aguardando ela também, a terapeuta Nayane. Em síntese, propósito. Propósito é a relevância do propósito. Pessoal, só para vocês entenderem, vocês têm ideia da quantidade de pessoas que é muitas vezes manipulada por diversos meios, por pessoas. As pessoas muitas vezes elas são facilmente manipuladas até pela política, tá? E como isso ocorre? Porque as pessoas elas têm uma falta clara de propósito. Ou seja, quando as pessoas ficam muitas vezes sem essa clareza de saber exatamente o que é que faz total sentido para você, saber exatamente qual é o seu propósito, a sua identidade, elas se tornam coadjuvantes, elas vivem uma vida na periferia, à margem das possibilidades. Essa ideia de ser coadjuvante faz com que elas muitas vezes necessitem que os outros deem propósito, significado, inclusão, ou seja, por que muitas pessoas são manipuladas por pessoas mal intencionadas? Porque elas não têm propósito. Mas quais são as implicações da falta de propósito? As implicações da falta de propósito são o fato de você não ter, por exemplo, autonomia, alavanca, visão, esperança. Então, dessa forma, quando você não tem clareza de propósito, o que acontece? As pessoas ficam à margem, ficam refém dos outros darem oportunidades, dos outros darem inclusão, dos outros darem significado. Ou seja, a vida deles fica na mão de outras pessoas que vão dar esse significado, que vão... ou seja, por exemplo, vamos lá, para vocês entenderem o ponto, tá? Não sei se a terapeuta Nayane teve algum tipo de problema de conexão, estamos aguardando ela. Não sei se ela está tendo... Outro dia teve uma tempestade lá na Bahia. Ah, tá ali, chegou. Oi, Nayane. Tudo bem? Então, eu já comecei aqui, Nayane. Já comecei aqui. Oi. Hã? Estava tentando entrar pelo link que você mandou, mas eu não consegui. Ah, não tem problema. Pessoal, nós estamos ao vivo, então obrigado, Nayane. Vamos continuar por aqui, não tem problema. É que o link lá, você teria que abrir no computador. A culpa é minha, eu te avisei de última hora. Tinha que abrir um no computador e aqui no Instagram, tá? Não tem problema. A falha foi minha. Pessoal, nós estamos ao vivo, então, pelo LinkedIn, Facebook, Instagram. A Nayane está comigo aqui no Instagram, tá bom? E façam as suas perguntas e tirem as suas dúvidas com a gente. É um prazer ajudar. Não tem problema, né? A falha foi minha. Eu devia ter avisado você ontem que eu tinha resolvido o problema do streaming, porque nós podemos estar ao vivo em diversos locais, tá? E eu estou em outras redes sociais também. Mas não tem problema. Nayane, então vamos lá. Vamos continuar, tá? Eu até fixei o tema aqui da live. Como encontrar seu propósito. O que eu estou iniciando falando aqui, para as pessoas entenderem?
a relevância de se ter propósito. Eu até estava mostrando algo, por exemplo, ó, eu vou voltar ao raciocínio aqui para você pegar tudo isso, tá? Pessoal, peça um pouquinho de paciência, então, para nós interagirmos em tudo isso. Então, a relevância de nós termos propósito. Só para vocês entenderem, as pessoas que não têm propósito, elas são, Nayane, facilmente manipuladas. Manipuladas pela política, elas são manipuladas por pessoas mal intencionadas, as mulheres, ou podem até ser manipuladas, homens também, mas até as mulheres podem ser manipuladas pela falta de propósito. Nós não falamos sempre que quando alguém não tem luz, ele gravita em torno da órbita daquelas pessoas que têm luz. Então, porque ele não tem luz e ele precisa de luz. O que ele faz? Ele gravita em torno da órbita de alguém que tem luz. Então, vamos entender o que é luz. Luz é você ter clareza de propósito, você ter uma identidade, você saber o que é que você quer construir através desse teu propósito. É saber onde você está indo. Ou seja, você se torna uma pessoa atraente, magnética, quando você é alguém que as pessoas percebem que você está fazendo a diferença, está fazendo história, está construindo um legado, está prosperando, está avançando, está indo para algum lugar, né? Então, o que acontece? E esse fato faz com que você brilhe. E quando você brilha, porque as pessoas veem que você está mudando o mundo, melhorando, impactando mais pessoas, as pessoas querem ver como é que você está superando os obstáculos, ou seja, o fato de você ter propósito e você ser protagonista e avançar na realização dos teus sonhos, em relação à prosperidade, em relação à construção do mundo que você quer experienciar, isso faz com que nós possamos dizer, usando uma metáfora, que você está mostrando que você brilha, certo? Então, isso é brilhar. Então, o que acontece? As outras pessoas que não brilham, por não terem, olha só, por não terem clareza, propósito, identidade, o que elas fazem com aquelas pessoas que brilham? Elas gravitam em torno, elas ficam olhando, olha, nossa, como você faz, olha como você consegue, como você conquista, como você avança, como você identifica pessoas com estilo de vida, como você supera obstáculos, como você, e daí daqui a pouco mais aquela conexão, mostrando as dificuldades que você tem, né? Olha como você é gente como a gente, como você é uma pessoa normal, mas que está ali vencendo, eu admiro você, eu estou vendo. Só que entenda isso, tá? O propósito é a chave para tudo, é a chave para a realização. Propósito é a chave para a alavanca, propósito é a chave para a esperança, propósito é a chave para a motivação, e propósito é a chave para que você faça com que as pessoas, até para aquelas pessoas que querem isso, que as pessoas olhem para você, queiram estar com você, se relacionem, admirem você. Então o propósito é fundamental. E essa mesma falta de propósito, antes de falar sobre mais detalhes, ainda estou mostrando essa dor, né, que as pessoas têm e a relevância. Então, o que é que as pessoas mal intencionadas, o que é que até os políticos corruptos usam a favor deles? Essa ideia de falta de propósito. Ou seja, as pessoas, quando elas são coadjuvantes, quando elas estão à margem das possibilidades, quando elas não se sentem validadas, inclusas, quando elas não conseguem se perceber como protagonistas, elas não avançam, elas ficam frustradas. Então, o que elas querem? O que elas querem com essa frustração? Elas querem oportunidades, elas querem inclusão, elas querem participar, elas querem... Ou seja, por que as pessoas elegem um líder? Porque elas olham para esse líder e percebem, seja na política, seja na área que for, elas olham para esse líder e olham e percebem assim, não, se eu votar nele e ele se eleger, ou se ele for meu líder, não importa o contexto, inclusive empresarial, não importa, né? A minha vida vai melhorar. Por que nós elegemos líderes? Nós elegemos líderes porque nós imaginamos que a nossa vida vai melhorar através desse líder. E é essa manipulação, e é essa maldade que muitas vezes algumas linhas de política, elas criam caos, desordem, elas criam todo tipo de situação embaraçosa para que eles apareçam como o salvador da pátria. Então tem algumas linhas políticas aí maléficas que elas fazem, e não só em diversos contextos, até o contexto dos negócios, tem muitas pessoas que criam caos, né, para que então eles se apareçam como pacificadores, como aqueles que têm a solução. Agora, por que as pessoas são presas fáceis para esse tipo de pessoa? Né? Por que as pessoas se tornam presas fáceis? Porque elas não têm propósito, entendeu?
eu gosto de falar de Viktor Frankl. Quem tem o porquê enfrenta qualquer como. Então as pessoas não têm esse porquê, entendeu, Nayane? Então esse é um ponto bem importante que nós precisamos entender a relevância de se ter propósito. Por favor, fique à vontade agora, se você quiser. Eu tinha iniciado um pouco antes, então eu estava aqui batendo uma bola com eles, tá? Então, mais uma vez, seja bem-vinda, Nayane, quiser falar alguma coisa. Agradeço a presença de todos, né? Agradeço por você ter me convidado. Que bom que a gente está podendo fazer esse trabalho juntos. Na próxima vai ficar melhor, né? Na próxima vai ficar melhor, porque daí eu vou te explicar certinho. Vai dar certo. Me responde uma coisa. Você tá vendo minha cabeça cortada? Como é que tá? Porque eu posso baixar. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Tem que subir um pouquinho. Tá melhor? Mais um pouco. Mais um pouquinho. Baixa mais. Mais um gominho. Aí. Agora sim. Agora tá na mesma. Tá igual a minha agora. Agora tá igual a minha. Ele tá me vendo como, né? Agora... Não, tava um pouquinho aqui pra cima, assim. Agora tá bem enquadrado. Entendeu, Nay? Então, é esse o ponto. Você entendeu a relevância do propósito? O como uma sociedade hoje, com falta de propósito, ela não avança, não evolui, ela não prospera, e daí todas as suas expectativas ficam na mão dos outros. E é essa massa de manobra que a politicagem, que os corruptos, que as pessoas mal intencionadas querem. Entendeu? Ou seja, manipular as pessoas porque elas não são protagonistas. Ou seja, a grande sacada da libertação desse povo, de todas as coisas que hoje fazem mal a eles, e inclusive assim, ó, você trabalha com todos os tipos de pessoas, né, Nair? Trabalha com homens, com mulheres, com pessoas que precisam encontrar relacionamentos, pessoas que precisam solucionar seus bloqueios, impasses. E o propósito, ser protagonista, evita reincidências. Ser protagonista faz com que as pessoas não recorram a esses problemas, entendeu? Então, a falta de propósito é a raiz de todos os males, inclusive das reincidências na droga, na reincidência nos cárceres, na depressão. A falta de propósito, porque não adianta você resolver todos os problemas de alguém e deixá-la continuar com o papel de coadjuvante. O que ocorre depois? Recorrência. Entendeu? O que acontece, né, Luiz? Quando a gente não está com a nossa identidade firmada, você fala muito isso, né? Quando a gente não firmou a nossa identidade, não sabe quem somos, né? O que merecemos ou por quê, é muito fácil de ser manipulado. Quando chega, te desestabiliza, você está sem base, você não firmou ali a sua identidade. Bem colocado. Excelente, Nay. Excelentemente colocado. Isso aí. Então, o que acontece? Eu não sei, eu tô como um barco à deriva, né? Mas como é que eu vou saber para onde eu vou se eu não tenho nem forças, eu não reconheço as minhas forças, eu não sei se eu tenho capacidade de ir, e para poder chegar em um lugar e ancorar, eu preciso ter uma base, que é a firmeza. Exato. Né? A clareza. Exatamente. Ansiando cada vez mais, né? Meu Deus, vou para onde? Não sei, ou se não fala Deus, né? O que você quiser falar. Eu vou para onde? Vou desistir. Ah, não, eu não tenho força, o que é que eu faço? E aí a gente precisa resgatar esse eu. A gente precisa... E é interessante, Nayane, porque assim, ó, tu sabe que no meu caso, por exemplo, eu sempre, antes de entender isso que eu estou falando aqui agora, o meu caso era o contrário. O meu caso era o contrário. Eu me sentia extraordinariamente capaz de fazer as coisas acontecerem. Eu me sentia com força, eu me sentia aguerrido, eu me sentia assim como um carro potentíssimo, V8, né? Só que sem o volante para dirigir. Ainda continua assim. Sim, mas só que agora eu estou dirigindo, certo? Eu me sinto apto, capaz, assim, como diz aqui no Brasil, né? Até esses dias eu estava explicando para os europeus o que significava sair com sangue nos olhos. É sair com muita garra, com muita vontade de fazer acontecer. Só que tu imagina a frustração de você sentir que pode realizar e não saber em que direção ir, não saber o que faz sentido e tentar diversas vezes realizar alguma coisa e ficar frustrado no meio do caminho, porque no meio do caminho eu descobria que aquilo não fazia mais sentido, que não era o que realmente me identificava. Então, propósito é tudo. Propósito é extremamente importante para a qualidade de vida, para a saúde psíquica, né? Porque se você não tem propósito, você acaba
se contando histórias, do tipo assim, por que isso acontece comigo? Por que a minha vida é assim? Por que a minha vida não anda? Por que eu sou sempre frustrado? Olha, começa a se contar um monte de histórias, entendeu? Ou seja, em síntese, quando nós falamos sempre isso, você está olhando para o lugar errado. Mas o problema é que quando a pessoa não tem propósito, Nai, ela não sabe olhar para o lugar certo, entendeu? Quando você não tem propósito, você não sabe olhar para o lugar certo, entendeu? Ó, o Rafael, lá de Minas, está falando assim, o meu caso é assim. Então, Rafael, é bem comum isso. Aconteceu comigo, acontece com todo mundo, tá? Depois, se você quiser ajuda, a Nayane está ali para te ajudar. Eu aqui, a Nayane sabe que eu atendo só os nossos alunos, os nossos formados, quem está nos nossos programas, trainer, coaching, né? Então eu atendo mas a Nay está aqui, ela atende você, ela faz parte do nosso programa, ela ajuda você, viu? Então, isso é muito comum. Você viu como é que é? As pessoas aqui, ó, que estão aqui nessa live, isso é muito comum. Quantas pessoas... Quer ver uma coisa? Nós temos agora um número de pessoas aqui. Digam para mim, quantos de vocês têm clareza de propósito, sabem exatamente quem são e onde querem chegar e como faz para chegar lá? Sabe? É muito pouca gente, muito pouca gente. Eu não sei se tem 1, 2% da população que sabe isso. Né? Já pensou, né? Eu dei uma pausa aqui para ajudar minha filha, né? Em um momento ou outro ela vai estar sempre... Sim. Sem problemas. Comigo já foi totalmente o contrário, né? Na verdade, eu me perdi. Eu senti a força toda. De repente, Luiz, perdi minhas forças. E aí, passei muito tempo num lugar de vítima. Não estava indo, Luiz, para lugar nenhum. E aí eu falei, agora? Só queria que as pessoas tivessem a minha força. E eu sabia que eu queria chegar em algum lugar. Mas qual era esse lugar? Quando eu exatamente. Eu pensei assim, caramba, eu mesma consigo. Eu não dependi da opinião dos outros. Porém, eu passei por processos de achar, não, meu propósito agora é esse. E não era. Propósito. Sim. Mas sabe qual é que é o ponto aí que tá, Nay? Sabe qual é que é o ponto? Sabe qual é que é o ponto? O ponto é o seguinte, ó. Para você ter clareza de propósito, você tem um precursor do propósito. Existe algo que precede o propósito. E qual é? A identidade. A identidade precede o propósito. Ou seja, o que é propósito? Tá? Primeiro eu tenho a minha identidade clara, minha missão, é saber exatamente quem eu sou. O que é o propósito? O que eu vou realizar por meio dessa missão. É o potencial que eu vou liberar através dessa identidade. Entendeu? Então, o precursor do propósito é a identidade. O que é propósito? Não, eu quero liberar todo o meu potencial nessa direção especificamente falando, certo? Ok, mas para eu liberar o meu potencial nessa direção especificamente falando, eu preciso saber exatamente qual é essa direção que faz total sentido, entendeu? Então, se você não tem essa clareza de saber qual é a sua identidade, qual é a direção que faz total sentido, não adianta ter propósito. E foi isso que aconteceu com você, Nay. É isso que acontecia com você. Você está me ouvindo, Nay? Como é que tá as coisas aí? Acho que está dando uma bugada na tua internet de novo. Puxa vida, caiu de novo. A internet da Nayane ali, às vezes, deixa ela na mão. Então, vamos ter que dar um jeito aí nessa internet. Entenderam, pessoal? A Nayane já entra de novo, ela já chama eu de novo aqui. Ficou clara essa ideia para vocês? O propósito olha, se vocês não querem ser manipulados, não querem delegar, sempre, quer ver uma coisa? Veja bem, olha a diferença, caiu a dela, daqui a pouco ela já entra. Olha a diferença, pessoal. Vamos pegar, por exemplo, um grande líder da história chamado o Kennedy, né, que foi morto nos Estados Unidos. O Kennedy, ele já, infelizmente, existe às vezes algumas forças ocultas que nós temos que administrar no dia a dia, mas hoje, através das redes sociais, elas perderam muito poder. Tá? Mas olha o que o John Kennedy falou. John Kennedy dizia o seguinte: eu não quero que vocês pensem o que os Estados Unidos podem fazer por vocês. Eu quero que vocês pensem o que eu posso fazer pelos Estados Unidos. Essa foi a ideia do Kennedy. O Kennedy queria empoderar as pessoas. O Kennedy queria que as pessoas entendessem que o mundo fica melhor quando você assume responsabilidade por ele. O governo tem seu papel, o governo é importante, o governo ele realmente ajuda, né? Em muitos contextos, ele dá suporte, dá assistência, certo?
Mas o ponto em questão é que esse é um erro. Nós temos que entender... de novo aqui. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu mandar entrar de novo com a Nayane. Então nós temos que entender, pessoal, essa relevância. Nós temos que entender que quando nós... o Kennedy falava muito bem isso, né? Oi Nay. Tá de novo essa internet, eu vou ter que dar um jeito ainda. Mas, ó, o que eu estou falando aqui agora? Eu estou falando justamente sobre a mudança de paradigma, falando aqui de um personagem histórico, John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, que foi assassinado. E a ideia de Kennedy era totalmente oposta, né? As pessoas que não têm propósito, elas esperam e são manipuladas por essa politicagem que está aí, justamente por quê? Porque elas esperam que o líder, o político, vai melhorar suas próprias vidas. E, na verdade, nem sempre isso ocorre, aliás, raríssimas vezes isso ocorre. Isso é usado como palanque eleitoral para manipular essa massa de manobra que não tem clareza de propósito, que não tem identidade, certo? E John Kennedy falava algo totalmente oposto. John Kennedy dizia assim, ó, não perguntem o que é que os Estados Unidos pode fazer por você, mas sim o que é que você pode fazer pelos Estados Unidos, entendeu? Então, John Kennedy já tinha essa ideia de empoderar o povo, de que o povo soubesse, assumisse um papel de protagonismo. E olha, eu vou dizer o seguinte, na minha percepção hoje, nos Estados Unidos isso ocorre. O povo ele assume esse papel de protagonista muito mais que às vezes nós brasileiros, porque isso é interessante, olha só a relevância do propósito. Onde é que está o primeiro mundo? Ah, não, aqui é primeiro mundo e lá num país riquíssimo, como o Brasil é terceiro mundo, né? Lá é o primeiro mundo, Estados Unidos. Europa, primeiro mundo. O Brasil, país riquíssimo, terceiro mundo. Tá, mas onde é que está o terceiro mundo? Você sabe onde é que está, Daiane? Está aqui, ó, entre essa orelha e essa aqui, ó. Está aqui no meio. Entendeu? Então, é a mudança de pensamento, é a forma de pensar, porque nosso país aqui é um país riquíssimo, é um país que tem praticamente infraestrutura e tem tudo, ou seja, diversos materiais agora da nova economia digital encontram a sua maior reserva, por exemplo, como nióbio, no Brasil. Nós temos tudo para ser primeiro mundo, entendeu? Nós temos tudo. Só que o que nos leva para um pensamento do terceiro mundo, do qual nós somos manipulados por pessoas mal intencionadas em diversos contextos, entre elas na política, é exatamente essa necessidade de que os outros nos deem oportunidade, inclusão, que os outros façam por nós, porque nós não temos clareza de propósito. Então, você quer acabar com a maior parte dos problemas que existem na sociedade hoje? Se você quiser acabar com desemprego, olha só, Nayane, que louco. Se você quiser acabar com a maioria do desemprego, da falta de oportunidade, se você quiser acabar com o fato do Brasil ser terceiro mundo, o fato das pessoas serem utilizadas como massa de manobra na mão de político mau caráter e corrupto, né, e de outros, que nem vou falar aqui quais são, se nós quisermos que esses problemas que nós temos sociais desapareçam, nós devemos, desde o primeiro momento, mostrar às pessoas e fornecer recursos para que elas se tornem protagonistas, para que elas se tornem pessoas com autonomia para conquistar. Nós devemos incluí-las, nós temos que criar processos de inclusão, né? Ou seja, o que os políticos, e de um modo geral, em diversos contextos se faz? Assistencialismo. Não estou dizendo que não deve fornecer. Eu, como cristão, sem dúvida alguma, tenho que ajudar quem precisa a todo momento. Mas o problema é que o assistencialismo, muitas vezes, é a esmola, ao invés de fazer a pessoa aprender a pescar. E as duas coisas, você não pode deixar alguém com fome e dizer, vai se virar, vai pescar. Não, você tem que dar amparo para essa pessoa, mas não deixá-lo o resto da vida como alguém que depende. E é isso que acontece em muitos lugares. Esses líderes, né, esses líderes corruptos, eles fazem com que as pessoas vivam de esmola para que eles possam manipulá-las e dizer, olha, se você não fizer isso aqui, ó, você está fora. Vamos continuar. Então, eles ficam manipulando as pessoas e falando assim, ó, se você não continuar comigo aqui, ó, você vai passar dificuldade, você vai passar fome. Ficam manipulando as pessoas, entenderam? Então, pessoal, vocês querem mudar a história de vocês, a história do Brasil, vocês querem mudar o mundo à sua volta, vocês querem fazer uma verdadeira transformação no mundo da sua volta, vocês querem que esse mundo se torne mais saudável, um mundo com mais qualidade de vida. Ó, por exemplo, quer ver uma coisa? Olha só, vamos de novo. Olha só. Por que as pessoas atacam você e criticam você? Vamos de novo.
A Nayane de novo. Tô chamando ela de novo. Oi, Nay, tá oscilando de novo aí, Nay. Não, mas vai estar tudo certo. Nay, só para continuar, e depois já te chamo aqui, deixa eu só explicar o que eu estava completo. Esse mesmo raciocínio, né, ele serve, por exemplo, para as pessoas que atacam você, para as pessoas que criticam você, entendeu? Uma pessoa que não tem propósito, uma pessoa que não tem clareza e que ela não é protagonista, aonde é que ela vai olhar, Nay? Onde é que ela vai olhar quando ela não tem propósito? Não vai olhar para a direção certa e provavelmente vai estar assim, ó, de cabeça baixa, olhando para o lugar errado e sem levantar a cabeça, sem ter uma clareza. Não, e o pior, aqueles que não estão de cabeça baixa, estão de cabeça, né, não digo erguida, mas aqueles que não estão de cabeça baixa, estão olhando para algum lugar, sabe para onde é que eles vão olhar? Para o seu umbigo. Ei, Nay, é para o seu umbigo. E vou botar defeito. Olha, eu acho que o umbigo da Nay tinha que ser mais para cima. Ali não é um bom lugar. Eu acho que aquela roupa que ela está usando está tampando o umbigo, tinha que destampar. Não, eu acho o contrário. Eu acho que ela tinha que destampar o umbigo. Quer dizer, entendeu o problema? Então, as pessoas que não têm propósito, elas não são generosas, elas passam botando defeito na vida dos outros, elas passam agindo como engenheiro de obra feita, elas passam, ou seja, frustradas e frustrando vocês. Entenderam, pessoal? Elas são frustradas e frustram vocês. Elas passam atacando você. Entendeu? Por quê? Porque ela não tem o lugar certo para olhar. Ou seja, eu sempre falo isso, pessoal. Você nunca vai ver um protagonista. Você nunca vai ver alguém que tem propósito e que está construindo a vida dos seus sonhos. Você nunca verá uma pessoa como essa te criticando, te atacando, botando defeito, machucando você. Entenderam? Você nunca vai ver uma pessoa como essa fazendo algo ruim para você, machucando, atacando, criticando, fofoqueando de você, fazendo fofoca, machucando você. Você nunca verá. Entendeu? Pessoas que têm propósito, né, elas são protagonistas. E todo protagonista, ele sabe o preço do protagonismo. Então, quando você sabe o preço do protagonismo, você não perde seu tempo cuidando da vida dos outros. Porque você tem a sua própria vida para cuidar. Entendeu o ponto? Entenderam o ponto, pessoal? Então, a falta de protagonismo, eu diria que é a raiz de muitos males. Quer ver mais males? Quer ver mais males? Nay, pode falar, Nay, fica à vontade. Eu vou contar mais alguns contextos que vocês não entenderam a falta de protagonismo, os problemas que causam. A falta de propósito, né? Propósito é sinônimo de protagonismo. Eu vou continuar de onde eu caí a primeira vez, né? Que você tá. Da manipulação. E quando a gente se deixa manipular, né? A gente fica querendo que o outro encontre a saída, o outro. Porém, quando a gente sabe, né, quem somos, o que queremos e o que merecemos, porque quando a gente, né, firma a nossa identidade, a gente se empodera. Automaticamente, a gente começa a observar, caramba, quanta coisa que não está adequada. Quanta coisa eu suportei e queria que o outro fizesse por mim. Sendo que eu posso fazer de uma forma muito melhor. E aí a busca, ela começa a quebrar, né? Não, e frustrada, né? E se frustrando porque o outro não entrega no nível que você tinha as expectativas. Exatamente. Olha que louco. Sendo que você, né, tá sendo ali o ator principal, pode fazer da melhor forma, que vai ser do seu jeito, sem esperar que o outro não faça daquele jeitinho que talvez não seja nem a sua forma, talvez não caiba ali em você, e você fica mendigando isso, né? Porque a gente fica buscando essas migalhas. E voltando isso para a parte em que eu estava perdida, né? Posso colocar um adjetivo aqui, ó? Posso colocar um adjetivo? Paulada. Eu vou até fazer um post depois. É paulada. Faz também aí, Nay. Quem não tem propósito vive de esmolas. Pode fazer. Quem não tem propósito, fazer um post depois. Quem não tem propósito vive de esmolas. Imagina, né? A gente podendo pegar as rédeas da vida, do nosso barco, e falar, agora eu vou conquistar o que eu quero. E aí, de repente, você quer que as pessoas fiquem puxando, né? Mas isso vem da onde? Do empoderamento, da falta de... E é muito importante, né? Como é que eu vou encontrar
enquanto eu estava perdida, Luiz, achando que eu era aquela coisinha bem pequenininha, quando eu ainda não tinha despertado a minha potência, qualquer migalhinha eu falava, ai, É, aqui. E não era. E hoje, sim. eu digo assim, que 3 palavrinhas, né? Quando eu costumo falar com alguém, vamos procurar 3 palavrinhas que mexam com você. A minha, que me ajudou a encontrar o meu propósito, são 3, né? Despertar, curar e transformar. Essas 3, Excelente. Luiz, elas Excelente. mexem comigo de uma forma que eu sei exatamente o que eu quero. Excelente. Então, excelente. Mais uma vez agradeço pela presença de todos. Por favor, pessoal, façam as suas perguntas, façam as suas ponderações, nós estamos aqui para ajudar. Obrigado pelas pessoas que estão em todas as outras redes sociais aqui. Obrigado a Daiane Schneider ali. Olha, obrigado pelo elogio. Ela falou bem dos nossos conteúdos, nossos cursos. Obrigado, Daia. Então, vamos lá. Assim, ó. Vamos lá, vamos entender as implicações disso, tá? Quem não tem propósito num relacionamento amoroso? Quem não tem propósito, quem não tem identidade, ela se contenta com aquilo, com esmolas emocionais. Ela se contenta, ela muitas vezes acaba encontrando pessoas que têm os mesmos problemas que ela e acabam criando um relacionamento doentio, um relacionamento doente. E muitas vezes essas pessoas acabam se relacionando com pessoas que têm mais problemas, ou tanto quanto eles, e ainda se culpam quando essas pessoas têm problemas, recorrências e outros cárceres, né? Recorrências de depressão, drogas, etc. Falando em droga, quem não tem propósito? Olha só, olha que interessante, pessoal. Eu trabalho com isso. Eu não estou aqui na Torre de Marfim, eu não estou assim, não, vivendo no mundo da lua e eu estou vendo o mundo lá das nuvens. Não, eu trabalho com isso, pessoal. Eu trabalho com isso. Dependentes químicos. Para você eliminar definitivamente um problema de dependência química, após uma desintoxicação dos casos mais graves, nem todos os casos precisam de desintoxicação, mas os casos graves, você precisa sim de uma desintoxicação. E dentro desse processo de desintoxicação, existe um ponto bem importante. Quando ele sai da clínica, olha só, olha que infelicidade esse número. 95, 96% das pessoas que saem de uma clínica de reabilitação reincidem na droga. A maioria reincide. Mas por que elas reincidem? Pelo seguinte padrão. Elas voltam para os mesmos locais, para os mesmos relacionamentos, para os mesmos grupos de amigos. Ou seja, a reincidência vem porque elas recorrem nos mesmos locais. Tá? Além disso, só isso é importante? Por exemplo, não, então você tem que sair da clínica, não pode voltar para os mesmos amigos, para os mesmos grupos, para os mesmos relacionamentos e para os mesmos locais que você frequentava antes. Isso resolve o problema? Não. 50%. 50%. Tem outro 50%. E qual é o outro 50%, então, para que não haja uma reincidência nas drogas? É propósito. Ou seja, você... Não importa, por exemplo, eu dar identidade, eu fazer com que a pessoa compreenda exatamente o que é que ela pode construir, não importa o quanto eu dê para alguém de recursos, não importa o quanto eu fale para essa pessoa que ela é capaz de construir uma vida que ela nem imaginou que era possível, não importa. Tudo isso se a pessoa não avança na construção do mundo que ela quer experienciar. Ou seja, para que não haja reincidência, ela precisa desse propósito. E entenda agora que, por propósito, é esse avançar na construção do mundo que ela quer experienciar. É esse saber qual é o seu porquê. Porque, como diz Viktor Frankl, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, essa é a relevância. Se você sabe exatamente qual é seu porquê, onde você quer chegar, você não vai reincidir. Então, vamos lá. Reincidência na depressão, reincidência nas drogas, reincidência em relacionamentos doentios, reincidência em trabalhos que são trabalhos extraordinariamente frustrantes para essa pessoa, porque tem outra pessoa que vai se realizar naquilo, mas ela não. Então, todos esses processos que causam frustração, eles têm esse ponto. As pessoas, elas acabam mendigando, ou acabam aceitando esmolas. Por que elas aceitam esmolas? Porque elas não conseguem serem protagonistas. Mas por que é que elas não são protagonistas? Porque elas não têm propósito. Entendeu? Então, eu falei antes, Nai, não sei se você estava não sei se você caiu, viu essa parte.
acho que você estava, o protagonismo, ou seja, aliás, ao contrário, desculpa, o precursor do propósito é a identidade. Entendeu? Então, o que precede as pessoas? Nós estamos falando aqui como encontrar seu propósito. Para encontrar seu propósito, você tem que ter identidade. Quem eu sou, qual é a minha missão, o que eu quero, qual o legado que eu quero deixar, o que me realiza fazer. Essa questão que tu falaste, essas 3 palavras que fizeram total sentido para você. Então, qual é a minha identidade? A identidade precede o propósito. Se eu sei exatamente quem eu sou, aí sim eu posso definir um propósito que me realize, que faça com que eu libere meu potencial. E outra coisa importante, você sabe o que é levantar de manhã ganhando dinheiro, prosperando, e não é o que você faz não é trabalho, é diversão? Ei, Nai, fala sério, né? Levantar de manhã e o que você faz não é trabalhar, você se diverte. Por quê? Porque aquilo é tão gostoso, te dá tanta realização, é tão divertido aquilo. Por quê? Porque você tem clareza de identidade como ponto de partida e propósito para liberar todo esse potencial. Então, o que você faz passa a ser gostoso, passa a ser divertido. Olha, vocês nem imaginam quantas décadas, né? Quantas décadas eu passei com aquela síndrome do domingo de noite, sabe? Meu Deus, que droga, amanhã é segunda-feira, que saco. E tinha uns caras que falavam assim, sabe, que o pior dia da semana é segunda. Eu não sei por que segunda-feira existe, sabe? E eu partilhava desse pensamento. Ai, mas que droga, segunda-feira, sabe? Domingo de noite ali já começava a dar uma tristeza. Ah, meu Deus, tem que levantar amanhã, meu saco. Ai, meu Deus, tudo de novo, né? Eu não quero nem dormir, porque se eu dormir a segunda, eu vou ficar acordado para não ser segunda nunca. Entendeu? Olha a cabeça das pessoas, né? E o problema qual é? É justamente a frustração de fazer alguma coisa que não te realiza. Posso te falar uma coisa? Se eu te contar que quando é domingo, e às vezes durante a semana, eu fico pensando assim, puxa, eu queria só apertar o botão e continuar trabalhando. Não queria dormir. Eu queria, sabe, é tão gostoso. O que eu faço para mim me realiza tanto, né? Só um pouquinho, né? Deixa eu botar uma coisa aqui que eu esqueci de ligar meu celular, aqui a bateria tá meio fraca. Então, o que eu faço me realiza tanto, que segunda-feira eu fico... Parece loucura, cara. Se eu mesmo pudesse voltar no tempo, há 15, 20 anos atrás, e dissesse isso, vai chegar um momento na sua vida que você vai viver o resto da sua vida numa situação em que você vai agradecer por ser segunda-feira e ainda vai ficar contando os minutos para segunda-feira chegar. E não é um dia só na tua vida, não. É o resto da sua vida. Porque se eu falasse isso para mim há 20 anos atrás, um dia só, vá lá que pode acontecer, né? Amanhã você vai ganhar um presentão, um prêmio, né? Então você fica contando. Mas o resto da sua vida contando os minutos para ser segunda. Tem ideia do que é isso? Eu não imaginaria que isso era possível. Mas como isso é possível? Quando você não trabalha, quando você se diverte fazendo o que gosta, né? E dá mais dinheiro do que trabalhar, entendeu? É ou não é? Qual é Nai, só para finalizar essa parte aqui. Sabe qual é o segredo dos bilionários? Sabe o que o bilionário vai te orientar? Um bilionário, se ele for te orientar em relação ao sucesso, ele vai te falar uma única coisa. É simples. Claro, além da questão da gestão, de gastar menos do que ganha, né? Mas o primeiro passo proativo para você ser rica, sabe qual é? É simples. Descubra o que é que você sabe fazer muito bem, que você gosta, que você se realiza fazendo aquilo e cada vez faça melhor. Entendeu? Esse é um dos segredos. Exatamente. Fica à vontade, né? Por favor. Pode? Exatamente, porque a partir do momento que você conhece, você sabe o que você merece, né? Você fala, caramba, eu vou ficar acordando toda segunda-feira num trabalho que eu tô infeliz, trabalhando para os outros de uma forma que não me realiza. Eu mereço isso? Mas sabe qual é que é o problema, Nay? As pessoas, elas são autômatas, e elas nem imaginam que elas podem sair dessa, eu até vou usar um adjetivo aqui louco, né? Dessa matrix. Elas não imaginam, entendeu? Elas não imaginam que ela pode sair desse ecossistema. Elas não imaginam. O que acontece com as pessoas? Quer ver como as pessoas são autômatas? Pergunta para ela assim, por que você levanta de manhã? Ué, porque tem que levantar? Por que você está aí? Ué, porque foi o que me apareceu? Quer dizer, ela sempre vai ter uma resposta
do tipo assim, ué, é o que tinha, é o que deu, é o que apareceu, né? Porque tem que fazer. Então, em momento nenhum, ela tem algo do tipo, não, eu levanto de manhã porque eu tenho exatamente clareza do que eu estou fazendo, sei onde eu quero chegar, sei como eu vou construir isso, e isso faz total sentido na minha vida. Então, esse é o ponto em questão, entendeu? As pessoas, elas são autômatas, então elas nem imaginam que elas podem viver uma vida diferente. Elas nem imaginam que elas podem fazer algumas adaptações, ou às vezes uma transição de carreira, e podem viver a vida que elas nem imaginaram que era possível. Elas nem imaginam que elas podem prosperar. E elas, muitas vezes, Nai, elas ficam furtadas pelaquela armadilha do ego. Não, a vida é isso aqui, e daí eu sei qual é a verdade no meu mapa, e qualquer um que tenha um ponto de vista diferente do meu está fora. Entendeu? Ou seja, elas são furtadas pela armadilha do ego de imaginar que a forma como elas dão significado à realidade é absolutamente verdade. Só que eu vou contar uma coisa para vocês. Ó, eu sou administrador de empresas também, tá? Eu aprendi gestão de negócios, eu aprendi administração de empresas, de uma metodologia mecanicista que trabalha focada em produto, indústria, horário, não pode ter erro, hierarquia, ordem. Quer dizer, eu aprendi algo que hoje, à luz da nova economia que está aí, uma economia focada em serviços, em experiência, ou seja, eu sou administrador e aquele curso que eu fiz de administração praticamente não se aproveita quase nada, entendeu? E assim por diante, em diversas áreas da vida, muitas das coisas que nós recebemos e imaginamos que é verdade, às vezes não passam de crenças limitantes, não passam de uma ideia cultural, né? Olha, por exemplo, ó, a escola que você frequentou, a escola, eu digo você, Nai, mas é todo mundo, né? Eu tô falando, quando eu digo você, eu não digo você exatamente, Nai, tô falando para todo mundo que está aqui, né? A escola que vocês aqui frequentaram, ela ensinou vocês, ela condicionou vocês. Sabe o que é condicionar? Condicionar é quando você bota uma viseira no jumento. Condicionar é quando você bota um rato correndo uma rodinha. Ela condicionou você a sair da escola e buscar um emprego. Ou seja, ela condicionou você a sair de lá e buscar um emprego. Em momento algum, ela disse para você coisas do tipo assim, não, você pode ser protagonista, você pode ser empreendedor, você pode desenvolver seu negócio, você pode fazer acontecer, você pode ser, no mínimo, um intraempreendedor, ou seja, empreender dentro do projeto de outra pessoa para poder também ter uma autonomia maior. Ou seja, as pessoas, elas saem condicionadas através de diversos meios para uma visão do mundo totalmente mecanicista, uma visão que já era. E é por isso que elas perdem empregos, oportunidades. Ou seja, o fato de não ter propósito também te coloca à margem das possibilidades da área profissional. Entenderam o ponto? Por favor, né? Exatamente. Tudo isso vem desses bloqueios, como você está dizendo, né? Tem uma aula sua, Luiz, que você fala muito dessa questão do empoderamento, né? Exato. Quando você está empoderado, você vai quebrando todas as crenças limitantes, né? Do não merecimento, da não capacidade, não posso, não consigo. Você se empoderou, é a chave. Você começa a ser a pessoa que merece, né? Eu mereço é isso? Não. E aí você começa a se levantar e ter clareza. Ah, não, aquilo ali, eu mereço aquilo ali. Você não começa a ficar em lugar de incapacidade, né? Você só vai cada vez mais se elevando. E para além disso, Luiz, também Tony fala disso, já viu uma fala dele, né? A questão de decisão. A decisão é o caminho, né? Decisão é poder, saber decidir é poder, né? Sem dúvida alguma, decisão é o caminho do poder, saber decidir, a vida é sobre decisões. E, parafraseando isso, existe uma outra ideia que é totalmente fruto de pessoas sem propósito, que é aquela ideia determinista. Qual a ideia determinista? O passado determina o meu futuro. Você pergunta para um mendigo na sarjeta, por que você está aí na sarjeta? Também com o que fizeram comigo, com o que aconteceu comigo, da onde eu vim, tendo em vista a minha situação. Ou seja, o passado, ouçam, o passado só determina o seu futuro se você for um completo coadjuvante, um completo espectador da realidade, se você for passivo, se você ficar só observando o mundo à sua volta e não tomar nenhuma decisão para construir a vida que você quer. Entendeu? Aí sim. Aí, se você for uma ameba que flutua sobre a água, né, psiquicamente falando,
Aí o passado determina seu futuro. Se tiver um buraco, um despenhadeiro, você vai cair nele. Se tiver uma cachoeira que te leva lá para baixo, você foi, entendeu? Porque você boia, você boia na vida, você fica boiando na vida, entendeu? Agora, fora essa heresia, esse absurdo, o que determina o nosso futuro é aonde nós focamos, aonde que eu foco, o significado que eu dou aonde eu estou focando e a minha atitude em relação a esse foco. É isso que determina o seu futuro. Então, talvez as pessoas que estejam nos vendo aqui, elas digam, não, eu não sou mendigo, eu não estou na sarjeta pedindo esmola, certo? Agora, você não é mendigo financeiramente, você não está na sarjeta pedindo esmola, mas de repente nos relacionamentos você é um mendigo. De repente, dentro dos sistemas de pertencimento que você está, buscando significado, aprovação e buscando que patrocinem positivamente, que elogiem você, isso é ser mendigo. Você está mendigando. Ai, me diz o que tu acha de mim. Ai, elogia para mim me motivar. Me elogia, faz e... Olha, não tem nada errado receber elogios. O problema é quando você é refém disso. Então, às vezes é isso, né? A pessoa não é mendiga aqui na sarjeta pedindo esmola financeira, né? Dinheiro para comer, mas ela é mendiga nos relacionamentos, mendiga na hora de arrumar uma oportunidade de trabalho, de negócios, mendiga dentro de uma empresa que mendiga patrocínio, significado, elogios para poder ter motivação. Então, esses são problemas que te causam os resultados e a vida que você tem. A vida que você tem é consequência dos teus recursos, das tuas escolhas, da maneira como você se relaciona com o mundo, com os recursos que você tem. E a chave não tem para onde correr, né, Luiz? Não. Você firmar a sua identidade, né? Quando a gente analisa, né? Exatamente. É uma pessoa que está totalmente a vítima, dando um poder para o outro. Porque a vítima ela dá o poder para a pessoa. Né? A vítima ela dá o poder para o outro. E daí sabe o que acontece, né? E quando ela não dá o poder para o outro, ela é aquele tipo de gente que quer dirigir a vida olhando para frente, só que ela quer dirigir olhando para o retrovisor, ou seja, olhando para trás para ver dizer assim, estou fazendo direito, estou fazendo certo, tá bonito. Parece que com 40, com 50, com 30 anos de idade, com 60, parece que nós estamos agindo que nem um bebezinho com 5 aninhos de idade buscando a aprovação do pai e da mãe. Entendeu? Exatamente. Não tem sentido. Não tem sentido. Exatamente, Luiz. Então, o segredo é, né, você tomar as rédeas, você partir para o autoconhecimento, você reconhecer, né? Vai para frente disso. Começa a fazer esse movimento de reconhecer suas virtudes, né? E aí você vai firmando isso, sustentando. Agora, Luiz, tiveram pessoas que falaram. Claro, vamos lá, nos comentários. Você quer responder? Você responde? Ó, aqui, ó, William Aquino. Se você sempre inicia um projeto e não termina, é falta de propósito? Olha, William, pode ser muitas coisas. Pode ser falta de propósito, falta desse projeto fazer total sentido com você. Porque o que é que ocasiona a falta de comprometimento, William? Tá? O que é que ocasiona a falta de comprometimento? A falta de comprometimento ela tem uma relação direta com saber que aquilo faz total sentido para você. Se aquilo não faz total sentido, você não tem a motivação necessária. Aí é propósito mesmo, tá? Ou às vezes existem aqueles filmes americanos, né? Aqueles enlatados americanos. Eu gosto de filme pra caramba, tá? Mas tem uns enlatadinhos americanos que quando a gente era mais jovem, nós assistimos e parecia tão legal, né? Olha, era uma vez um milionário ou uma milionária que era muito rico, só que vivia uma vida sem amor, sem curtir, sem ter uma experiências que marcassem a sua vida, era só focado em trabalho. Aí um dia ela conheceu outra pessoa, teve filmes que eu vi que era um homem conhecer uma mulher e vice-versa, outro que era uma mulher rica e conheceu um homem. Aí essa pessoa fez ela pensar diferente, fez ela encontrar a graça na vida, fez ela olhar o mundo à sua volta e ver que esse mundo tinha muito mais graça do que ela realmente via só em trabalhar. E daí ele ou ela jogaram tudo para cima e os dois foram felizes para sempre. Que coisa linda, né? Que coisa mais linda. Ó, o problema é que isso é antiecológico, entendeu? O problema é que essa ideia não existe. Essa ideia não existe. Acabei não ligando meu ar aqui, acho que eu tô ficando... Tá muito vermelho minha cara aí? Tô calor, um pouco de calor aqui. Bom, aquilo que devia estar ligado. Então é o seguinte, essa ideia de jogar tudo para cima, ela é antiecológica. Ou seja, essa ideia não existe. Ou seja, o que significa isso, William? Significa que você
não pode negligenciar. Você tem que calibrar isso, ou seja, quais os motivos da falta de comprometimento, falta de motivação? Primeiro, saber que faz total sentido. Segundo, está muito íngreme, pode ser que você se descomprometa porque está muito íngreme. Né? Está muito xoxo, talvez você se descomprometa por estar muito xoxo. Os 4 principais, olha, podem haver outros, tá? Podem haver outros, mas os 4 principais motivos. A tua identidade não está compatível, o teu propósito não está compatível. Segundo, está muito íngreme, está muito xoxo ou não está muito claro. São os 4 problemas normalmente pelos quais nós nos descomprometemos dos nossos planos, dos nossos objetivos. Tá? Normalmente. Podem haver outros? Podem. Eu já trabalhei com diversos tipos de casos. Esses dias tem um no meu canal no YouTube lá que a pessoa tinha tudo, só não tinha permissão. Ela tinha um bloqueio que negava permissão. O que é que nós fazemos? Nós damos permissão para as pessoas. Então, a princípio, os principais motivos são esses. Qual é a outra pergunta que nós temos? Vamos lá. Ah, sim, exatamente, Suzana. Suzana Martins, lá de Portugal. Obrigado pela pergunta. A falta de propósito está relacionada com a falta de amparo? Sim, exatamente. Então, quando você não tem clareza, não tem autonomia, não tem propósito, você experiencia o desamparo. E todo esse desamparo, que é essa necessidade de ser validado, significado, incluso, de acreditar que a sua vida vai melhorar a partir do que os outros vão fazer por você, isso faz com que sejamos massa de manobra na mão de bandidos, de corruptos, de politicagem, né? Porque a política corrupta e líderes e pessoas, às vezes relacionamentos também amorosos, que não são tão ecológicos. Qual é a sacada? A sacada é que eles, em momento algum, eles vão te dar autonomia. Eles vão sempre te dar esmola para você comer na mão deles, entendeu? Então, é uma maneira que os corruptos, os bandidos que estão no poder, muitas vezes, encontram para manipular você. Ele sempre vai te dar esmola, porque com a esmola você está sempre na mão dele. Sendo que para você deixar de ser refém deles e parar de comer da mão dos outros e parar de receber esmola da mão dos outros, o que você precisa de propósito. Exatamente isso, Suzana. A raiz do desamparo, a raiz da ansiedade, a raiz de muitos problemas que nós experienciamos é o desamparo. E a autonomia, a clareza, o propósito ampara. O propósito gera alavanca, a esperança gera exatamente isso, a autonomia, a clareza, a possibilidade de você saber que você pode ter o controle para construir a vida que você quer e ver que você é tão capaz quanto outra pessoa, gera autoestima. Por exemplo, você olha às vezes assim, por que a Nayane está montando seus projetos, prosperando, sendo uma protagonista, ganhando, sendo reconhecida, e a minha vida não sai do chão? O que tem de errado comigo? Começa a fazer perguntas erradas, perguntas que encarceram você cada vez mais. Então, quando você olha para aquela pessoa que está prosperando e você não avança, você se frustra. Aí você, em momento algum, fica claro para você que aquela pessoa está avançando porque ela está implementando ações para construir a vida que ela quer experienciar. Ela está implementando a vida passo a passo para construir o modelo de mundo que ela quer viver, entendeu? Então, esse ponto, em momento algum, passa pela mente das pessoas que não têm propósito. E daí elas ficam assim, se escondendo dos outros. Tem pessoas, pessoal, tem pessoas que se escondem dos outros de vergonha da vida não sair do chão, de a vida ficar na mesma, dos relacionamentos estarem sempre com problemas, no trabalho estar sempre uma droga, não ter dinheiro, né? As pessoas, elas se escondem dos outros porque a vida não está legal, entendeu? Mas por que a tua vida não está legal? Porque você é um espectador da realidade. Você depende de esmolas, você depende daquilo que os outros dão para você. Você não é aquele que diz, não, eu construo o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu desenvolvo a vida que eu quero, eu construo o modelo de mundo que eu quero experienciar. Então, esse é o grande problema. E aí, Luiz, eu volto para a frase que eu disse agora há pouco, né? Tá nesse lugar, decisões determinam o futuro, né? Você vai escolher assistindo, determinando o seu futuro ali. Você vai para onde? Só assistindo, só reclamando, só falando, sendo a vítima? Qual é o seu futuro, né? Qual o propósito disso? Permanecer nesse lugar? Nai, tudo bem, né? Que tem a falta do empoderamento, do merecimento, né? Porque também a gente... tem uma relação direta também. Alguns casos a gente, não merece. As limitantes que bloqueiam, né? Você não merece, ou isso é demais para mim.
Mas quando você se firma, né, resgata essa força interior através do empoderamento, tudo muda e começa a ficar muito mais claro, né? Isso que o William disse, que você falou para ele, talvez não esteja fazendo sentido. Quando não fazia sentido para mim, eu simplesmente, Luiz, pegava uma coisa e largava pouco tempo depois. Eu não conseguia continuar trilhando aquilo dali, porque o sentido era tão rapidinho que fazia, mas quando eu encontrei, né? Quando eu comecei a me com o meu propósito, tudo começou a modificar, né? Mas a virada de chave foi essa questão da clareza de quem eu sou, do que eu quero, do que eu busco. E o processo de autoconhecimento é que ajuda muito, né? Nessa Exatamente. chave. Ó, olha só o que exatamente isso, Nai, 100%, exatamente. Olha só, a Ecopousada, Pousada é o IP, né? O que eles falaram aqui? O empoderamento é o caminho ao encontro com o melhor de você, com o principal, né? Com o melhor de você. Então, exatamente isso, muito bem colocado. O empoderamento esse empoderamento que também o que é o empoderamento? O empoderamento é uma das facetas do propósito, porque quando você tem propósito e você age na construção desse mundo que você quer experienciar, da vida que você quer conquistar e ter, você automaticamente está empoderado, entendeu? Automaticamente você se empoderou. E é realmente isso. Você só vai liberar o seu potencial, você só vai se sentir realizado, você só vai experimentar um estado de êxtase, você só vai encontrar o melhor de você quando você colocar o seu potencial para ser totalmente liberado através do seu propósito. Ok? Então, é exatamente isso. Muito bem colocado. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Pessoal, se tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Só um momentinho aqui, eu estou olhando mais. Ó, a princípio, eu estou vendo essas perguntas. Alguém mais tem alguma pergunta? Nai, assim, ó, nós já passou rápido, já tem 1 hora de live aqui, você acredita? Nós vamos ter que fazer outra, né? Tem que fazer outra. Então, assim, pessoal, da minha parte, eu estou aqui para responder. Se você quiser fazer uma pergunta a mais, Nai, senão a gente vai se dirigir, então, ao término da live. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos, agradecer sobretudo você, Nayane, que está aí junto com a sua filha, participando, fazendo as interações, um bate-bola, é a internet que te deixa na mão, é a tua filha que te chama a atenção, mas tá aqui, tá valente aqui. Legal, Bagarão. Estamos aqui, né? Muito bom, agradeço, Luiz. Não vou estender um pouco mais, porque eu estou cuidando dela, né? Ela já veio... Ok. Então, eu vou dar também esse suporte. Agradeço o convite. Vamos fazer, sim, mais vezes. E espero que todos tenham gostado, né? Porque esse conteúdo é muito valioso. O Luiz tem muito o que acrescentar, né? Obrigado, né? A gente está aqui para repassar o melhor para cada um de vocês, né? E lembrem-se, a chave é essa. Processo de autoconhecimento, mergulho interno. A partir disso, vocês vão começar a virar muitas chaves. E, consequentemente, encontrar propósito, né? É verdade. Legal. Não, mas que bom, Nai. Fico muito feliz, então, mais uma vez. Obrigado pela tua presença, obrigado pela presença de todos. Essa live vai ficar gravada, compartilhem com outras pessoas. Nós temos que libertar essas pessoas, sabe? As pessoas precisam de ajuda, precisam de libertação. Elas precisam disso, sabe? Elas precisam ser ajudadas. Nós temos um mundo que adoece coletivamente. Nós temos essa ansiedade que adoece coletivamente o mundo, é fruto do desamparo. Essas misérias, essas mazelas, essa bandidagem manipulando pessoas através de diversos meandros, entre elas o da política, é justamente porque as pessoas elas ficam reféns na mão deles, de esmolas, porque elas não têm a capacidade de ter clareza de autonomia e propósito. Então, pessoal, nos ajudem a ajudar cada vez mais pessoas. Nós estamos aqui por vocês. Agradeço muito a presença de todas as pessoas que estiveram através das outras redes sociais aqui. Obrigado mais uma vez, Nai, por estar conosco. Nos vemos, então, na quarta-feira agora. Depois nós temos quinta-noite, às 20 horas. E semana que vem, Nai, se você quiser estar comigo, tá? Obrigado à sua audiência também que esteve conosco, a minha e a sua. E vamos fazer mais. Veja com a sua audiência quais são as outras demandas. Eu estou aqui para ajudar. E, pessoal, se vocês precisarem de ajuda, de atendimento, eu só atendo os nossos quem eu formo, tá? Então, em função do meu tempo. Então, se vocês precisarem que alguém ajude a fazer o seu propósito, dar clareza, dar autonomia,
Se vocês precisarem que alguém dê esse acompanhamento para você e cuide de você, procura a Daiane ali, que ela está ali esperando para ajudar vocês, tá bom? Obrigado, Luiz. Agradeço a presença. Obrigado. Estou aqui sim para ajudar. Fiquem bem e até a próxima. Muito Até a bom estar aqui. próxima. Um abraço, Luiz. Um abraço, obrigado. Um abração. Tchau, Naya. Tchau.